Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 22 de fevereiro, a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. E nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você está abençoando esse canal para que ele cresça e assim possamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. A igreja celebra hoje a festa litúrgica da Cátedra de São Pedro. E eu queria meditar um pouco com vocês hoje sobre esse momento tão especial. Hoje a igreja celebra a festa litúrgica da Cátedra de São Pedro, fazendo memória ao grande apóstolo que professou a sua fé ao responder a Jesus Cristo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai declarar a Pedro: Simão, filho de Jonas, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu digo: tu és Pedro, sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos irmãos, a missão confiada ao apóstolo Pedro é a mesma missão confiada aos papas que o sucederam. É a missão confiada hoje ao nosso querido Papa Francisco. A festa de hoje, ela mostra desde o início a unidade de toda a igreja, que tem o seu fundamento em Pedro e nos seus sucessores. Foi o Senhor que disse a Simão Pedro: Eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. O termo cátedra significa a cadeira em que se sentam os mestres, nesse caso, os bispos. Mas já os santos padres utilizavam a expressão como símbolo da autoridade dos bispos, especialmente na sede de Pedro, isso é, de Roma. São Cipriano, no século III, dizia: confere-se o primado a Pedro para mostrar que a Igreja de Cristo é una, e una
a cátedra, quer dizer, o magistério e o governo. E para sublinhar ainda mais a unidade, acrescentava: Deus é uno, uno o Senhor, una a igreja e una a cátedra fundada por Cristo. Como símbolo em que Pedro tinha estabelecido a sua sede em Roma, o povo romano tinha grande apreço por uma verdadeira cadeira de madeira, onde, conforme uma tradição, o príncipe dos apóstolos se tinha sentado. São Damaso, no século IV, mandou colocá-la no batistério do Vaticano, construído por ele. Durante muitos séculos esteve bem visível e foi venerada pelos peregrinos de toda a cristandade que iam a Roma. Quando se construiu a atual Basílica de São Pedro, achou-se conveniente guardá-la como relíquia. Hoje, pode-se ver como imagem principal a chamada Glória de Bernini, um grande relicário onde se conserva a cadeira do apóstolo coberta de bronze e de ouro. Sobre ela, o Espírito Santo irradia a sua assistência. Entre as festas que se encontram no calendário, as primeiras da igreja, conta-se de hoje com o título Nata Petri de Cátedra, ou seja, o dia da instituição do pontificado de Pedro. Com esta frase, quis se realçar o episcopado do príncipe dos apóstolos, o seu poder hierárquico e o seu magistério. Sem saber que fosse um costume antigo comemorar a sagração dos bispos e o dia da tomada de posse das respectivas dioceses, essas comemorações realizavam-se somente na própria diocese. Somente a de Pedro foi dado o nome de cátedra e foi a única que se celebrou desde os primeiros séculos em toda a cristandade. Santo Agostinho, num sermão para a festa desse dia, comentou: a festividade que hoje celebramos recebeu de nossos antepassados o nome de cátedra, com o que se recorda que foi entregue ao primeiro dos apóstolos a cátedra do episcopado. Para nós, a festa é mais uma ocasião de recordarmos a obediência e o amor que devemos àquele que faz as vezes de Cristo na terra. Sabemos, meus irmãos, pela tradição da igreja, que Pedro residiu durante algum tempo em Antioquia, a cidade onde os discípulos começaram a ser chamados de cristãos. Nela pregou o evangelho e a seguir retornou a Jerusalém, onde algum tempo depois se desencadeou uma sangrenta perseguição. O rei Herodes mandou degolar Tiago e, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Libertado por intervenção de um anjo, Pedro abandonou a Palestina, indo para outro lugar. Os Atos dos Apóstolos não nos dizem para onde foi, mas sabemos pela tradição que ele se dirigiu para a cidade eterna. São Jerônimo afirma que Pedro chegou a Roma no ano 2º do reinado de Cláudio, que corresponde ao ano 43 depois de Cristo, e ali permaneceu durante 25 anos até a morte. Alguns falam de 2 viagens a Roma. São Pedro chegou a Roma, centro do mundo naquele tempo, para que a luz da verdade, revelada para a salvação das nações, fosse derramada com eficácia, afirma São Leão Magno. Pois, de que raça não havia, então, os homens naquela cidade? Ou que povos podiam ignorar o que Roma ensinasse? Era o lugar apropriado para refutar as teorias da falsa filosofia, para desfazer as loucuras da sabedoria terrena, para destruir a impiedade dos sacrifícios. Ali, com suma diligência, tinha sido reunido tudo o que os diferentes erros tinham inventado. O pescador da Galileia converteu-se assim
em alicerce e rocha da igreja, e estabeleceu sua sede na cidade eterna. Dali anunciou seu mestre, como tinha feito na Judéia e na Samaria, na Galiléia e em Antioquia. Da cátedra de Roma, governou toda a igreja, instruiu todos os cristãos, e confirmando a sua pregação, derramou o seu sangue, a exemplo do seu mestre. O túmulo do príncipe dos apóstolos situa-se debaixo do altar da confissão na Basílica Vaticana, conforme afirma unanimemente a tradição, dando assim a entender também, de um modo material e visível, que Simão Pedro é, por expressa vontade divina, a rocha firme que sustém o edifício da igreja através dos séculos. No seu magistério e no magistério dos seus sucessores, ressoa de modo infalível a voz de Cristo, e por isso a nossa fé está firmemente alicerçada. O Evangelho nos traz as palavras com que Jesus, em Cesareia de Filipe, promete a Pedro e aos seus sucessores o primado da igreja. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Santo Agostinho exclama: bendito seja Deus, que mandou exaltar o apóstolo Pedro sobre a igreja. É digno honrar esse fundamento, por meio do qual é possível escalar o céu. De Roma, umas vezes pelos seus escritos, outras pessoalmente ou por enviados pessoais, Simão Pedro consola, repreende, fortalece na fé os cristãos que se espalham já por todas as regiões do Império Romano. Pedro dirige-se com certa solenidade aos pastores das diversas igrejas locais da Ásia Menor, exortando a cuidar amorosamente do rebanho. São exortações que nos trazem à mente as palavras com que Jesus falava do bom pastor e as que dirigiu ao apóstolo depois da ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Meus irmãos, essa é a missão confiada pelo Senhor a Pedro e seus sucessores: dirigir e cuidar dos outros pastores que regem o rebanho do Senhor, confirmar na fé o povo de Deus, velar pela pureza da doutrina e dos costumes, interpretar, com a assistência do Espírito Santo, as verdades contidas no depósito da revelação da fé. Por isso, escreve o apóstolo: não cessarei de vos trazer à memória essas coisas, embora estejais instruídos e confirmados na presente verdade. A festa de hoje nos oferece uma nova oportunidade de manifestarmos a nossa filial adesão aos ensinamentos do Santo Padre, ao seu magistério, e de examinarmos o interesse que pomos em conhecê-los e levá-los à prática. O amor ao Papa é sinal do nosso amor a Cristo, e esse amor deve manifestar-se na petição diária pela sua pessoa e intenções. Que o Senhor nos conserve firmes nessa caminhada. Que o Senhor conserve e vivifique e o faça feliz na terra, e não permita que caia nas mãos dos seus inimigos. Essa deve ser a nossa oração ao Santo Padre. É um amor que deve exprimir-se com maior intensidade em determinados momentos, por exemplo, quando os ataques dos inimigos da igreja se tornam mais duros, quando as normas morais que o padre recorda ou precisa suscitam críticas e rebeldias, quando por qualquer circunstância nos encontramos mais perto de sua pessoa, e afirmar que nós somos sim católicos apostólicos romanos, e tenha desejo
de estar sempre na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, essa palavra hoje, e eu quis trazer aqui um resumo para nós entendermos o que é a igreja, para nós entendermos que foi Cristo que deu a Pedro essa missão. É Cristo que dá a missão, é Cristo que faz o chamado. Eu muitas vezes não entendo pessoas que se dizem católicas, mas que criticam tudo, e muitos chegam ao absurdo de dizer que não reconhecem o pontificado do Papa Francisco. Quem não reconhece, não está reconhecendo a autoridade de Jesus, porque foi Jesus que deu essa missão a Pedro e, consequentemente, aos seus sucessores. Quem não aceita o pontificado do Papa Francisco está negando a mensagem e a palavra de autoridade do próprio Senhor Jesus. Vamos refletir sobre isso. E antes da nossa oração, Jesus, ele fez uma promessa, que ele edificaria a igreja sobre a rocha e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E eu quero finalizar com essa palavra, porque são mais de 2000 anos que Satanás a todo momento se levanta contra a igreja para destruí-la, para derrubá-la, para aniquilar a fé, para tentar apagar o nome de Jesus da história e do coração das pessoas. Mas a igreja do Senhor nunca será destruída. Mesmo que se levante todo o inferno, a igreja do Senhor vai permanecer de pé. Porque a igreja do Senhor está fundada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Está erguida em cima dessa coluna, dessa pedra, que se chama Pedro, que foi chamado pelo Senhor, que foi confirmado pelo Senhor e os seus sucessores. Essa é a igreja do Senhor, a igreja una, santa, católica e apostólica, que em nome de Jesus vai continuar de pé, vai continuar salvando almas, vai continuar renovando e restaurando o coração das pessoas, porque a igreja, ela é do Senhor Jesus, e um dia nós voltaremos para Ele. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse dia em que nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro, nós recordamos o poder da Sua palavra, quando o Senhor confere poder e autoridade a Pedro para governar e dirigir a Sua igreja, Senhor. Essa igreja que há mais de 2000 anos passa tantas provas, mas permanece de pé porque ela é do Senhor. O Senhor não disse que a sua igreja não seria provada, mas o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E eu quero hoje, Senhor, na minha simplicidade, declarar isso mais uma vez. A igreja do Senhor continuará resistindo a todo mal que se levanta contra ela. A igreja do Senhor continuará sendo nesse mundo sal e luz. A igreja do Senhor continuará sendo instrumento de conversão, de mudança de vida e de transformação nessa sociedade. E nós cremos, Senhor, que naqueles lugares mais simples, mais humildes, ali está a sua igreja. E em todos os lugares do mundo, nós continuaremos proclamando: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã,
se o Senhor